Olá, tudo bem? O Proseando desta semana convidou o secretário de governo da Prefeitura de Campo Grande, Antônio César Lacerda Alves, ele professor universitário, advogado, vai traçar um panorama sobre a atual gestão Marquinhos Trade aqui em Campo Grande. Muito obrigado, Lacerda, pela presença. Lacerda, beirando 6 meses de gestão Marquinhos Trade, qual é a sua avaliação? Trace um panorama geral sobre a nova gestão. Bom, em primeiro lugar, meu querido irmão Fábio Trade, tu é capaz de imaginar a alegria, a minha satisfação, a minha honra de estar aqui proseando contigo. É para mim algo assim que me encanta muito pelo que você representa na minha vida, pela nossa história, por tudo que já passamos, por tudo que já vivemos. Então, não há como eu começar proseando contigo sem me lembrar de tantos caminhos, de tantas jornadas, e que realço aqui que, como dizia o Roberto, você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada, e aprendi muito contigo, e que essa estrada que nós já cruzamos seja sempre eterna na nossa vida, tá, meu irmão? Eu aproveito para falar também de uma outra alegria, de uma outra satisfação, que é estar à frente de uma secretaria tão importante quanto a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, sob o escudo, sob o caminho, sob a direção do nosso irmão Marquinhos Trade. Então é uma alegria muito grande mesmo. Eu nesse momento, numa cidade tão importante, tão querida, tão encantada quanto Campo Grande, e estar podendo ajudar, podendo contribuir, podendo me doar, e faço isso 24 horas por dia praticamente, para que eu possa honrar essa oportunidade que Deus me permitiu e me deu. Nós chegamos no dia 1º de janeiro de 2017 na Prefeitura de Campo Grande. Era um domingo, tomamos posse, no dia 2 é que fomos realmente tomar ciência do que tínhamos pela frente, pelo menos as preliminares, aquilo que se anunciava. E só agora, ao cabo de quase 5 meses, é que nós detectamos efetivamente qual é a situação da nossa tão querida Campo Grande. Campo Grande, eu costumo dizer assim, que se a gente se lembrar, no dia 11 de outubro de 1977, ela tornou-se capital. Naquele momento, nós tínhamos ali o prefeito de Campo Grande, o Marcelo Miranda. O Marcelo Miranda ficou de 77 até 79, depois veio o Levi, depois teve um período com vários prefeitos, alguns com dias de governo. Tivemos o caso do Leon Denizarte Conte, nós tivemos o caso do Valdir Cardoso, Albino Coimbra, Nelly Baixa, tivemos Heráclito Figueiredo, todos com pequenos, curtos espaços. Aí veio a gestão do Lúdio Coelho, ficou 2 anos, mas na gestão do Lúdio ele fez uma grande reforma, sobretudo uma reforma fundiária em Campo Grande. Um homem, era considerado um dos homens mais ricos do estado, sem deixar herança, sem herdeiros na linha direta. Então vamos pensar que era alguém que não se locupletaria, não haveria nenhuma necessidade de se locupletar com o dinheiro do patrimônio público. Então fez uma gestão doméstica com carinho, depositado, com toda atenção. Dali por diante, todos os que vieram depois dele se deram bem, inclusive na vida política. Ele mesmo se reelegeu depois dele veio o Juvencio, que se reelegeu de novo. Depois o Juvencio virou senador, depois veio o André, que ficou 8 anos, porque já na época tinha direito à reeleição, e ele virou depois governador do estado. Veio o Nelsinho depois, ainda que não tenha chegado ao governo do estado, mas deixou o governo com índice altíssimo de aprovação, beirando 90% de aprovação, ganhou vários prêmios como prefeito empreendedor, essas parques lineares que nós temos em Campo Grande, enfim, o Nelsinho também deixou seu registro com mais de 1000 obras. E aí nós recebemos aquele período de 4 anos, logo após o Nelsinho, que realmente castigou nossa cidade, ficou numa situação realmente agonizante. Recebemos a cidade, portanto, no dia 2 de janeiro, num quadro difícil, com 37 milhões em caixa, da chamada fonte 01, com uma folha de dezembro de 111 milhões,
mais 36 milhões de 13º. Tivemos mais de 400 milhões de pagamento com fornecedores, dentre os quais hospitais, inclusive Santa Casa. Nós editamos um decreto a partir de janeiro, com 90 dias, para não tínhamos como pagar fornecedores, mas mesmo assim, alguns, inclusive havia algumas exceções do próprio decreto, nós tivemos que pagar. Portanto, o que nós recebemos de IPTU no mês de janeiro, final de dezembro, mês de janeiro, e a população veio em nosso socorro, atendeu nosso apelo, entendeu a dificuldade. Nós tivemos um aumento na arrecadação, mas obviamente não foi suficiente, tivemos que herdar uma folha difícil, pesada, e hoje estamos vivendo um momento extremamente crítico, difícil. Nós hoje, para você ter uma ideia, meu irmão, em algumas viagens que nós fizemos já, conversando com políticos, inclusive de fora, tivemos uma pessoa que eu sempre ouvi, que o Marquinhos sempre ouviu, ele nos disse uma frase que ela me pesa e me toca, porque agora nós estamos lá, por exemplo, trabalhando com o PPA, que é o Plano Plurianual, inclusive, que é constitucional, quer dizer, é uma obrigação que a gente tem. E no fundo, o que nós mais precisamos fazer hoje é uma coisa só. O investimento praticamente é zero porque não temos recursos. Mas em compensação, a única coisa que nos resta é não deixar o município quebrar. Talvez essa seja a nossa grande missão. E eu disse dessa viagem a Brasília porque alguns políticos de lá disseram o seguinte: o país inteiro está na mesma situação. Vão se reeleger os prefeitos que não deixaram seus respectivos municípios quebrarem. Hoje a grande missão de todos os prefeitos do país, de certo modo, é não permitir que seu município quebre. Quebrar é quebrar. Lacerda, mesmo com essa escassez de recursos, Campo Grande obteve um financiamento agora que vai injetar milhões de reais para a revitalização do centro. Você pode falar um pouco para nós a respeito disso? É uma espécie de um paradoxozinho. Nós, ainda que esse quadro negro que eu acabei de apresentar é real, é verdadeiro, infelizmente a situação contábil do município não nos favorece, é ruim. Só para você ter uma ideia, eu trato disso mais daqui a pouco, mas nós estamos lidando com um déficit de mais de 30 milhões por mês. Mas existe sim uma luz no final do túnel, pelo menos para a nossa cidade. Ótimo. No próximo bloco, vamos traçar um panorama agora sobre Campo Grande do ponto de vista político. Antes, porém, vamos para o nosso break.